Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucinéia de Pinho, eu sou coordenadora da disciplina Alimentação e Nutrição no Brasil, no curso técnico em Alimentação Escolar Pró-Funcionário, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Me formei em nutrição, sou nutricionista e doutora em Ciências da Saúde. Hoje eu atuo como referência técnica na área de saúde pública e na docência. É com muito prazer que hoje iniciamos essa disciplina. Espero que seja um momento para a construção de conhecimento na área de alimentação e nutrição. Para a conclusão de mais uma etapa com êxito, é muito importante a participação efetiva de todos vocês. Esse é o primeiro caderno específico do curso técnico em alimentação escolar, cujo título é Alimentação e Nutrição no Brasil. O objetivo maior dessa disciplina é que você possa conhecer e promover a alimentação saudável nas suas ações dentro da escola, trabalhando na educação das crianças, jovens e até mesmo dos adultos. Por meio da promoção de uma alimentação saudável, você pode exercer adequadamente seu trabalho como técnico e contribuir para a saúde de toda a comunidade escolar. A ementa dessa disciplina, ela contempla a contextualização da nutrição no âmbito da saúde pública. Nós iremos trabalhar com as principais políticas na área de alimentação e nutrição, segurança alimentar e nutricional. Iremos abordar os principais distúrbios nutricionais, como anemia ferropriva, hipovitaminose A, entre outras. Vamos ainda conhecer o estado nutricional atual da população brasileira e ainda como são os padrões alimentares regionais e culturais no Brasil. Essa disciplina, ela será dividida em 5 unidades. Na primeira unidade, o cursista irá trabalhar com os significados de alimentação e nutrição. Na unidade 2, trabalharemos a transição epidemiológica e nutricional e abordaremos as principais doenças crônicas não transmissíveis. A unidade 3, ela trata sobre o perfil nutricional da população brasileira e problemas de saúde pública no Brasil. Conheceremos, a partir da unidade 4, os problemas de saúde pública relacionados à alimentação e nutrição. E ainda sobre os padrões alimentares regionais e culturais no Brasil. Nessa disciplina, você terá a oportunidade de saber sobre os conceitos básicos, o que é alimentação, o que é nutrição. E ainda de perceber que valorizar a cultura brasileira também significa apreciar os alimentos e os costumes de cada região. Valorizaremos os alimentos do nosso município. Vários fatores, eles podem influenciar o hábito alimentar no nosso escolar. Quais são esses fatores? A condição econômica, o conhecimento científico, eles podem influenciar nos alimentos que ingerimos diariamente. Portanto, entender a importância de cada um desses fatores auxiliará você a compreender as atitudes das pessoas em relação à alimentação e à nutrição. Apresentaremos a realidade brasileira no que diz respeito aos hábitos de vida. E ainda as principais doenças relacionadas ao meu padrão alimentar. Várias dessas doenças hoje elas são conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis. Você verá que os hábitos alimentares da população de nosso país estão mudando e que isso tem causado vários prejuízos à saúde. Em contrapartida, garantir a alimentação saudável, garantir a alimentação adequada é um direito. Existem diversas políticas públicas direcionadas para a alimentação e nutrição. Elas visam garantir a segurança alimentar e nutricional da população e também são temas abordados nesse volume. Vamos lá? Conheça seu caderno didático, converse com o seu tutor. No primeiro momento, trabalharemos o significado da alimentação e nutrição. Nessa unidade, vamos entender o conceito de cada um desses termos. O que é alimentação? A alimentação, ela trata-se de um processo de escolha, preparação e consumo de alimentos. A alimentação, ela é um ato voluntário. Ela está relacionada com as práticas alimentares que envolvem opções e decisões quanto à quantidade,
o tipo de alimentos que comemos, a forma como adquirimos, conservamos e preparamos. Além disso, horários, local, fazem parte das escolhas das nossas refeições. Já a nutrição é um estado involuntário. É o estado fisiológico que resulta do consumo e da utilização de energia e nutrientes a nível celular. É o conjunto de processos por meio do qual todos os organismos eles recebem e utilizam os nutrientes necessários à sua manutenção, desenvolvimento e funcionamento. É a partir da nutrição que nós iremos garantir a alimentação saudável dos nossos escolares. E quando ela se inicia? A nutrição, ela se inicia quando o alimento é levado à boca. Na boca, nós temos a trituração dos alimentos. A partir desse momento, o sistema digestório ele entra em ação, ou seja, a boca, o estômago, o intestino, além de outros órgãos, eles começam a trabalhar em processos que vão desde a trituração dos alimentos até o processo de absorção. É importante entender que é a partir dos alimentos que obtemos os nutrientes. O que são os nutrientes? Esses nutrientes, eles são as substâncias essenciais ao metabolismo humano. Eles podem fornecer energia ou mesmo contribuir para a manutenção da nossa saúde. Alguns alimentos, como pães, cereais, biscoitos, são fontes de carboidrato, ou seja, esses alimentos eles fornecem o nutriente carboidrato. A principal função do carboidrato é fornecer energia para o meu corpo, sendo na sua maioria das vezes nós o transformamos em glicose. Os carboidratos na nossa dieta, eles são considerados alimentos energéticos. Além desses alimentos, os carboidratos também estão presentes em produtos como açúcar refinado, as balas, os doces, que os nossos escolares apreciam de uma forma tão intensa, mas não são considerados tão saudáveis como aqueles que estão presentes nas frutas, nos cereais. Atenção! Esses são considerados carboidratos simples na dieta dos nossos escolares. Esses alimentos, eles devem ser evitados. Já alimentos como carnes, ovos, leite e outros são ricos no nutriente proteína. Todas as proteínas, elas são nutrientes construtores. Essas proteínas, elas são responsáveis pela formação de músculos e tecidos. Já as gorduras, presentes em óleos, manteigas, são nutrientes mais calóricos, tanto que eles são considerados alimentos energéticos extras. Por isso, devemos consumi-los com moderação, os alimentos que fornecem esses nutrientes na dieta. Pois bem, estudamos carboidratos, proteínas e lipídios. Esses são os macronutrientes da dieta. Um outro grupo de nutriente muito importante são as vitaminas e minerais. Esses são considerados micronutrientes. As vitaminas e os minerais, elas estão presentes em alimentos como frutas, verduras e legumes. Apesar de serem requisitados em pequenas quantidades pelo nosso organismo, eles são essenciais ao seu funcionamento e devemos ingeri-los diariamente. Pois bem, como você pode ver, os alimentos eles fornecem nutrientes muito importantes para a nossa saúde. Somente uma alimentação adequada, equilibrada, ela vai garantir todos os nutrientes necessários à nossa saúde. Desse modo, devemos garantir que a alimentação dos nossos escolares ela seja balanceada e nutritiva. Ou seja, o nosso cardápio, o nosso lanche, ele deve fornecer todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da criança. Podemos perceber que o nosso corpo ele será produto dos alimentos que ingerimos ao longo da vida. Vamos ver um exemplo. Um homem com 65 anos de idade, ele já terá ingerido ao longo de sua vida aproximadamente 70 mil refeições, que equivale a aproximadamente a 50 toneladas de alimentos. O nosso corpo ele será produto dos alimentos que ingerimos.
Nesse sentido, observem o nosso papel enquanto profissionais técnicos em alimentação escolar. Cabe a esse profissional garantir o cardápio adequado às nossas crianças. Eles devem ser preparados considerando o valor nutritivo dos alimentos. Nós iremos, assim, garantir os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, além, é claro, de garantir a aprendizagem do escolar. Quando o consumo ele é adequado, as crianças elas têm maior facilidade de assimilação dos conhecimentos, além de estarem prevenindo uma série de doenças e desequilíbrios futuros. Vejam essa figura. É importante ainda entendermos que o comportamento alimentar dos escolares ele é influenciado por diversos fatores. Valores culturais, sociais, afetivos, além de sensoriais, influenciam as nossas escolhas alimentares. Então observe, a preferência pessoal, a familiaridade, a escola, a disponibilidade, a economia e outros. Nós devemos entender cada um deles para garantir a aceitação da merenda escolar. Nesse caderno, ainda iremos estudar os padrões alimentares, regionais e culturais no Brasil. Vamos entender como essa diversidade e a riqueza da variedade de cada região pode melhorar a nutrição dos nossos escolares. É importante que potencializemos o uso desses alimentos na alimentação do escolar. A culinária brasileira ela é muito rica e foi influenciada por outras culturas. A cultura europeia, a cultura indígena e africana, ela transformou o nosso hábito alimentar. Nas 5 regiões do nosso país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, além do Sul e do Sudeste, existe um padrão alimentar característico. Ele é muito importante respeitar esse aspecto no momento de planejar o cardápio na escola. Vamos pensar no norte de Minas. Como é o nosso hábito alimentar? Quais os alimentos específicos da nossa cultura? Existem dezenas de frutos e frutas que podem ser usados na fabricação de alimentos, bebidas, além de óleos. Como exemplo, nós temos o coquinho azedo, piqui, algumas frutas como cagaita, umbu, maracujá do mato, mangaba, que podem ser utilizadas na merenda escolar. À medida que utilizamos esses alimentos, nós estamos agregando valor à nossa dieta. Essas frutas e frutos típicos do Cerrado, elas são muito importantes para inúmeras comunidades rurais da nossa região. Essas famílias utilizam tradicionalmente esse produto e o comercializam no mercado local. Nós podemos aproveitar esses alimentos na merenda escolar e valorizar a nossa região. Podemos valorizar a nossa cultura local. É ainda necessário entender que a alimentação é um direito. A alimentação é um direito de todo cidadão e dever do Estado. Será sobre esse conteúdo que trataremos na unidade Políticas de Saúde Pública relacionadas à alimentação e nutrição. No país, no Brasil, nós temos diversas iniciativas que têm sido realizadas para garantir o acesso regular, o acesso permanente a uma alimentação saudável, de modo que todo cidadão ele tenha direito a uma alimentação. E aí eu pergunto, na sua cidade existe alguma ação do governo para a promoção da alimentação saudável? Existe algum programa que contribui para melhorar o hábito alimentar? Observem, nesse gráfico nós temos alguns exemplos de programas de alimentação e nutrição no Brasil. O primeiro deles, o PNAE, é um programa que oferece a refeição aos nossos escolares durante o tempo de permanência na escola. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ainda temos o Programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda destinado a famílias em situação de pobreza. O objetivo é realmente o combate à fome e à desnutrição e garantir a segurança alimentar. Diversos estudos eles já indicam que esse programa ele tem melhorado as condições de vida da família e tem melhorado o acesso à alimentação, principalmente a alimentação das crianças.
Iniciativas ainda podem ser exploradas como a criação de hortas comunitárias. Essas hortas elas são desenvolvidas em locais reconhecidos pela comunidade local, onde há concentração de famílias e pessoas com vulnerabilidade social. Nesse caso, a horta comunitária ela vai valorizar e vai fomentar o hábito alimentar adequado. Nós ainda temos o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele incentiva a produção de alimentos pela agricultura familiar. Ele permite a compra, a formação de estoques e a distribuição desses alimentos para pessoas necessitadas. O alimento adquirido pelo PAA, ele pode inclusive ser utilizado na alimentação dos nossos escolares. Prezado cursista, no cenário das políticas públicas de alimentação e nutrição, cabe ainda citar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. O CONSEA ele é um instrumento de articulação entre governo e sociedade civil, na proposição, é claro, de diretrizes de ações na área de alimentação e nutrição. O CONSEA ele existe desde 2003, ele tem caráter consultivo e ele assessora na formulação das políticas de alimentação e nutrição. Existem diversas cidades do norte de Minas que possuem o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Em Montes Claros, inclusive, existe o CONSEA. E na sua cidade, existe esse órgão? Existe o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional? Vamos lá, investigue, vá em prática, consulte os seus representantes. Quais as ações do Conselho na sua cidade? Ainda iremos tratar sobre o perfil alimentar da população brasileira e os principais problemas associados a esse consumo alimentar. E eu te pergunto, como é o hábito alimentar do seu escolar? O que ele tem consumido? Que tipo de alimento ele prefere? Ele consome esses alimentos nutritivos? Vamos investigar. Olhe, busque na sua escola, conheça o alimento que está sendo oferecido. Os alimentos refrigerantes, balas, salgados, eles são ricos em energia. No entanto, eles são pobres em vitaminas e sais minerais. É o que nós chamamos hoje de fome oculta. Vejam esse gráfico. Ele revela que grande parte das crianças com idade inferior a 5 anos apresentam deficiência no consumo dos nutrientes ferro, zinco e vitamina A. As deficiências de ferro e vitamina A, elas são consideradas problemas de saúde pública e reflete que a dieta dessas crianças é pobre em frutas, verduras e legumes. Para prevenir a deficiência desses nutrientes, existem diversas estratégias utilizadas no país. Entre elas, podemos citar a suplementação dos grupos de risco, a fortificação de alguns alimentos, além do trabalho de educação alimentar e nutricional. Veja o rótulo desse produto, leite infantil. Ele foi fortificado com os nutrientes vitamina A, vitamina D e C. Observem o sal, ele foi acrescido de iodo. O objetivo é evitar o bócio endêmico na população. Observem no rótulo a instrução, sal refinado e iodado. Vejam ainda as farinhas. As farinhas elas foram enriquecidas com ferro e ácido fólico. O objetivo de enriquecer esses alimentos é a prevenção da anemia. As nossas crianças elas podem ainda ser suplementadas. Um exemplo é a vitamina A. Crianças com até 5 anos de idade, elas podem receber a vitamina A com o objetivo de evitar a carência desse nutriente. Hoje ela é chamada de hipovitaminose A. E na sua escola, o que nós podemos fazer para evitar a carência desse nutriente? Quais os alimentos nós devemos inserir no cardápio na merenda escolar? Observem, a cenoura, o piqui, eles são alimentos ricos em vitamina A. A couve, ela é rica em ferro. Esses alimentos, eles estão presentes no nosso cardápio? Fazem parte da dieta? Hoje, no Brasil, foi lançado
por meio do programa Saúde na Escola, uma estratégia para prevenir a carência de nutrientes entre os escolares. Em consequência desse hábito alimentar atual, justamente influenciado pelo consumo de alimentos como azeitona, ketchup, mortadela, miojo, que nós temos uma mudança no perfil de saúde da população. As alterações no padrão atual da população brasileira e mudanças no seu perfil nutricional são consideradas hoje um fenômeno de transição nutricional. As alterações no padrão atual da população brasileira, mudanças no seu perfil nutricional, são características do fenômeno de transição nutricional. Estão aumentando o número de doenças como obesidade, diabetes, as doenças cardiovasculares, chamadas de doenças crônicas não transmissíveis. Estão aumentando o número de doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, chamadas de doenças crônicas não transmissíveis. Aumenta-se a prevalência dessas doenças entre crianças, jovens e adultos, ou seja, elas acometem todas as faixas etárias. Observem, nós temos um declínio da desnutrição entre crianças menores que 5 anos. Associado a isso, nós temos um aumento de sobrepeso e obesidade na população brasileira. Ainda podemos observar que a obesidade ela é um fenômeno mundial. O aumento do sobrepeso e obesidade infantil acontece em todos os países do mundo. No Brasil, especificamente, 35% das crianças estão com sobrepeso e obesidade. Esse perfil nutricional inadequado está associado aos hábitos alimentares e ao sedentarismo. As nossas crianças aumentam o consumo de alimentos calóricos ricos em gorduras e açúcares e, além disso, elas não praticam atividade física. Elas gastam grande parte das suas horas em jogos na internet ou até mesmo vendo a televisão. Não é isso que acontece? É uma realidade hoje no nosso país. Quais são as consequências da obesidade para a saúde das crianças? O que está acontecendo? As nossas crianças estão ficando doentes. Consequentemente, também serão adultos doentes. A obesidade, caracterizada pelo acúmulo exagerado de gordura no corpo, ela passa a causar prejuízos à saúde dos indivíduos. Ela está associada à hipertensão, ela está associada ao diabetes, além de problemas cardiovasculares. Entende-se por hipertensão algumas alterações nos níveis pressóricos. Ela é responsável por complicações cardiovasculares e renais, além de outras consequências para a saúde. Atualmente, a hipertensão ela está prevalente entre crianças e adolescentes. O diabetes é uma doença caracterizada pela falha no metabolismo da glicose, ou seja, o açúcar no sangue. No Brasil, o diabetes representa uma das principais causas de morte no país. E, por fim, as doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares, elas representam alterações no sistema circulatório, ou seja, o coração e vaso sanguíneo, e também podem ser causadas pela obesidade. Atenção, cuidado ao excesso de calorias na sua dieta. Portanto, deixem que a alimentação seja o seu remédio e o seu remédio seja a sua alimentação. Precisamos ficar atento ao tipo de alimento que são oferecidos na nossa escola. Veja exemplo, será que a quantidade de sal que estou acrescentando na alimentação está adequada? Eu posso reduzir o tipo de gordura que estou incluindo na dieta? Nós precisamos refletir sobre a nossa prática profissional. Então, esses são os principais temas discutidos na disciplina de alimentação e nutrição no Brasil. Nós esperamos que esse seja um trabalho a ser desenvolvido, de modo a enriquecer sua trajetória de estudos, além disso, associado às experiências práticas na disciplina, ou seja, por meio do Pratique, da PPS, que é a prática profissional supervisionada, e do memorial, nós realmente possamos construir o conhecimento. É importante perceber que, por meio da promoção da alimentação saudável, você, enquanto técnico da alimentação escolar, pode contribuir
para a alimentação da sua comunidade. Eu desejo a todos um bom curso e bons estudos. Até breve!